Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. 1, 2, 3. Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, iniciando mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Aproveita e me fala como é que tá a cidade de vocês. Estamos passando por um momento mais complicado ainda do que estava. E nós precisamos continuar orando, intercedendo pela vida um do outro, né? Para que esse momento passe. Bom, o vídeo de hoje, como vocês puderam ver, vou compartilhar com vocês coisas que eu vi enquanto eu era tentante e que muitas vezes me machucaram. Teve um certo tempo que depois isso não me machucava mais, mas me dava... Eu virava os olhos assim, dava vontade de virar, né? Quando a pessoa falava isso na minha frente ou então quando eu lia. Mas durante muito tempo me machucou quando eu ouvia ou eu lia esse tipo de comentário, ou de mensagem, ou de perguntas pra mim pessoalmente, né? E como eu sei que muitas de vocês são tentantes, vou compartilhar com vocês, pra vocês saberem que vocês não estão sozinhas, porque eu passei por isso também e sei o quanto que é chato. E também fica aqui um alerta pra quem costuma, ou então às vezes a gente faz essa pergunta sem perceber e a gente não sabe o quanto isso machuca o outro, né? E da mesma forma que outra pergunta pode machucar, esse tipo de pergunta também machuca muito, principalmente um casal que está tentando engravidar. Muitas vezes tem casais que nem espalham, né, que estão tentando, e aí as pessoas perguntam mesmo e sem querer acaba machucando, mas a pessoa não sabe, né, que tem algum problema, que tá acontecendo alguma coisa ali. Mas enfim, já te convido a se inscrever no canal, nas redes sociais e simbora pro vídeo. I feel so free, oh my sweet baby. Bom, eu tenho uma listinha aqui, ó, de coisas. Vamos ver se eu consigo falar tudo, porque tem bastante coisa, né? Mas vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa é, relaxam, vocês precisam descansar. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você quer muito algo, como é que você relaxa? Como é que você descansa? Eu sei que tem a questão da ansiedade, né, do autocontrole e tal, mas quando você quer muito algo, você não consegue esquecer ou descansar ou tirar da cabeça isso. Se você quer comprar uma casa, você costuma ver, pesquisar, passar na frente de casa e falar, nossa, que casa linda, tá ali. A mesma coisa é alguém que quer tentar engravidar, que quer ser mãe, né? Ela vê grávidas, ela vê bebês, ela vê pessoas compartilhando na internet sobre a sua dificuldade. Então não tem como simplesmente apertar um botãozinho ali e falar, tá, vou esquecer, vou descansar. Por mais que a gente ore, entregue nas mãos do Senhor, a gente sabe que a gente precisa confiar nele, descansar nele, mas não tem como tirar isso da cabeça. E muitas vezes as pessoas falam, ai, quando você tirar isso da cabeça, você engravida. Então nunca vou engravidar, né? Porque eu nunca vou tirar isso da cabeça, porque é algo que eu quero muito. E muitas vezes a gente escuta isso, eu mesma já escutei isso, e eu tava numa fase assim, tipo de... Eu já tava de saco cheio, sabe? De não conseguir engravidar, de tentar e exames caros, exames, e ninguém descobriu o que eu tinha. E meu Deus, quantas vezes eu escutei pessoas falando isso pra mim, sabe? Relaxa, você tem que esquecer, sabe? Tem que esquecer que aí você engravida. E eu... como assim que eu vou esquecer se eu quero tanto isso? Não tem como, sabe? Então a gente precisa pensar muito bem de falar, porque é só a gente se colocar no lado do outro, né? Se eu quero muito comprar um carro, eu vou ver esse carro pra todos os cantos. Se eu quero muito uma namorada, eu vou ver gente namorando em todos os cantos. Como é que eu vou esquecer? E por que alguém que tá tentando engravidar tem que esquecer pra conseguir engravidar, né? Então... E esse negócio de ansiedade atrapalha muito. Não tem nada a ver isso, gente. Se fosse assim, ninguém conseguiria nada, né? E tanta gente que eu conheço que estava super ansiosa, assim, calculando tudo, medindo temperatura basal, calculando, sabendo os dias que estava fértil, não sei o que, engravidou e estava super mega ansiosa. Então isso não influencia, sabe, diretamente a pessoa engravidar. Influencia em deixar você
né, dormir menos, ter queda de cabelo que nem eu tive, enfim. Eu já falei demais sobre só esse título, pra vocês verem como é que eu consigo, né, prolongar demais. Mas enfim, esse aí é uma das coisas que eu ouvia. Outra coisa, ah, você não tem filhos, né? Não, não tenho ainda. Ó, se você quiser eu te empresto os meus. Parece que a pessoa tá zoando com a sua cara, tipo, ah, você não tem, mas eu tenho, ó, eu te dou, porque rapidinho eu consigo, sabe assim? É umas coisas que, tipo, pra algumas pessoas eu falo, ah, nossa, nada a ver isso que ela falou, né? Então ninguém pode brincar. Pode brincar, mas você tem que saber com quem que você tem que estar, com quem que você está brincando, se você tem intimidade suficiente, se você conhece a história daquela pessoa, se aquela pessoa não está passando por um momento muito delicado em questão de engravidar. Então a gente precisa pensar muito bem antes de falar ou de perguntar alguma coisa para outra pessoa, né? Porque querendo ou não a gente acaba machucando. Será que você não tem algum problema e por isso que você não consegue engravidar? Eu já ouvi isso. Já ouvi, na verdade eu já ouvi assim, o problema é em você ou é no Roberto? Não sei. Se eu soubesse a gente estaria já tratando. Isso faz com que a gente se sinta mais culpada ainda, sabe? Se um exemplo, o problema, né, é comigo. E aí eu escuto alguém falando isso, o problema é com você ou é com o Roberto? Isso vai fazer com que eu me sinta muito mais machucada, muito mais amargurada, entristecida comigo mesmo do que eu já estou, né? Indo ouvir outra pessoa querendo saber se o problema é comigo ou é com o Roberto, sabe? Então é muito complicada essa vida, viu? Ah, por que você não tem um bichinho? Bichinho é tão bom, não sei o que. Às vezes as pessoas acham que você colocando um bichinho ele vai suprir a necessidade de um bebê, né? E não é bem assim, né? Eu confesso que quando a gente pegou o Coffee mudou muito a minha vida. Ele me ajudou a tirar muito o foco de tentar engravidar, né? A gente já tinha recebido diagnósticos e tal. E ele mudou muito a nossa vida, né? Tirou um pouco aquele foco que eu tava engravidar, pra um pouco ele. E automaticamente ele meio que me preparou. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Pra ser mãe. Porque ele me deu responsabilidade, horário pra estar em casa, horário pra ele comer, levar no veterinário, tomar as vacinas certas, a ração certa, levar ele pra brincar, levar ele pra passear, sabe, dar banho. Então, pensar, vou viajar, pra onde o Coffee vai, com quem que o Coffee vai ficar. Então ele me deu muitas responsabilidades, coisas que eu não tinha antes. E já me preparando, porque eu sei que com o filho a gente tem essas responsabilidades também, né? Mas isso não quer dizer que ele supriu a minha necessidade de ser mãe, não. Ele só me ajudou a tirar um pouco o foco e me acompanhar também, né? Porque eu ficava o dia inteiro sozinha em casa. E com ele eu tive mais essa companhia, né? Então não me sentia tão só em casa. Então não é um bichinho que vai mudar a sua vontade de ser mãe, né? Então o bichinho pode te ajudar a diminuir o foco, mas ele não vai suprir essa necessidade de você querer ser mãe. Outra coisa que eu recebia muito, e eu super entendo também, por um lado, mas pessoas que chegavam assim, por que vocês não adotam uma criança? Tem tanta criança aí no mundo que precisando de amor e carinho, e vocês aí querendo. Filho não é só o que sai da gente, filho também é do coração. E eu tenho os dois lados, eu super entendo, porque eu procurei, eu cheguei a esse ponto de entrar na fila da adoção. Mas isso precisa nascer do seu coração e não porque a outra pessoa está falando, ah, já que você não engravida, então adota uma criança. Uma criança não é que nem um pão que você chega na padaria e fala, eu quero 2 pães, por favor, quero 2 crianças, por favor. Não é assim, é algo que precisa nascer de dentro do seu coração. Eu sempre tive essa vontade e eu sinto que Deus ainda vai me permitir eu poder adotar uma criança, mas isso nasceu de dentro de mim, algo que eu tenho desde criança. A nossa igreja, a gente tinha o costume de visitar lar, né, onde as crianças ficam para adoção. E eu amo criança desde pequena, então eu sempre ia com muita alegria porque eu ficava com os bebês no colo e eu pequena.
Então eu sempre tive esse contato com crianças para adoção. E esse desejo de adotar, eu acredito que tenha vindo disso, sabe? Desde pequena eu estar envolvida com crianças para adoção. Mas isso é algo que nasceu dentro de mim. Mas tem pessoas que não nasceu com esse desejo. Fala assim, olha, se eu não tiver o meu próprio filho, eu não tenho vontade, eu não tenho interesse de ter adotar outra criança. E isso tá tudo bem, né? As pessoas massacram quando escutam pessoas falando, não tenho interesse em adotar. Nossa, que falta de empatia, sabe? Que falta de amor, porque é só você dar amor e tal. Não, gente, não é assim, né? Tem que nascer do coração. É algo muito sério, muito profundo. Você tá pegando uma criança que já tá vindo com uma bagagem de abandono, sabe? De não ser querida e ter sido doada para algum lugar. E você simplesmente vai lá pegar. Não, você tem que estar preparado para receber essa criança. Você tem que saber todo o histórico da criança. Tem muita coisa envolvida, não é simplesmente vou lá e pronto. Então não é todo mundo que tem isso, e eu super entendo, porque isso tem que nascer daqui, não porque as pessoas estão falando no seu ouvido, já que vocês não conseguiram, pega uma criança, e não é assim. Eu sempre sonhei que alguém iria deixar um bebê na porta da minha casa. Desde pequena eu sonhava que ia deixar na casa dos meus pais. E aí depois, eu já casada, eu falava, nem pra alguém deixar na porta da minha casa, sabe? Mas isso sempre teve dentro de mim, mas tem outras pessoas que não têm. E tá tudo bem isso também. Outra coisa que eu escutava, vocês não têm filho, né? Que sorte, menina, dá um trabalho, você não tem noção, meu pai eterno, como dá trabalho, não sei o que. Eu estou querendo ter isso e você tá falando pra mim que sorte a minha. Você não sabe o que eu estou passando, as dificuldades, o problema que eu tenho, se eu posso nunca ter filhos. Então isso também é algo que eu escutava bastante. Nossa, sorte é sua, hein, porque dá trabalho, viu, meu Deus do céu. Ou então assim, você tá tentando há quanto tempo? Tantos anos. Menina, se eu respirar eu já tô grávida. Parabéns pra você. Eu estou há 7 anos, 9 anos, 8 anos tentando, e eu já respirei milhões de vezes e eu não consegui. Isso eu já ouvi muitas vezes, gente. Se eu piscar, eu tô grávida. Se meu marido encostar em mim, eu tô grávida. Que legal. Comigo não foi assim. Eu precisei passar por muitos diagnósticos, por muitos exames, por muitos não pra conseguir. E isso me doía muito quando eu escutava. Eu ficava com uma cara de taxa. Né? É difícil, né, gente, quando a gente para pra pensar e se colocar no lugar do outro. O quanto que pequenas coisas machucam, sabe? É complicado. Outra coisa que já aconteceu várias vezes, e eu sei que muitas vezes era só pra fortalecer a nossa fé, mas querendo ou não, isso me deixava constrangida. Estar em reuniões, ou em cultos, ou na casa de amigos, e aí expor a gente, sabe? Vamos orar pela vida da Armine e do Roberto, para que Deus dê o filho para eles, que eles tanto esperam. Às vezes tem gente ali que é visitante, gente nova que tá chegando, pessoas que nem conhecem você, que nem tem uma intimidade e já tá sabendo que você não consegue engravidar, sabe? Meu Deus do céu, como já aconteceu isso várias vezes. E eu queria cavar um buraco ali dentro e entrar e, sabe, não sair mais. Eu falei, meu Deus, por que tá falando isso? Por que não deixa pra orar quando tiver só eu e Roberto e você chama a gente pra orar por um canto? Mas não, sabe, no meio de todo mundo falando, vamos orar pra que Deus abençoe e dê um bebê. Isso é muito constrangedor, muito mesmo. Porque é algo tão delicado e tão íntimo que você não quer que isso seja expulso pra todo mundo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado sobre isso, porque machuca demais e expõe demais a história daquele casal. Eu já ouvi assim, nossa, ainda nada, né? Não, eu acho que vocês estão fazendo errado, viu? Vou ensinar vocês como fazer. Ai, meu Deus, eu lembro muito bem de quando eu escutei isso. E isso me machucou muito, porque eu fui embora chorando. Fui pra casa chorando. E eu estava determinada a nunca mais voltar pra esse local.
quando eu escutei isso. Eu não saber fazer um filho, eu não saber namorar o meu marido. E como isso ficou durante o meu coração durante bastante tempo, sabe? Assim, passou 1 ano, 2 anos e essa frase dentro do meu coração, sabe? Da pessoa não ter ao ponto um filtro dentro dela pra saber, pra falar isso, sabe? E não era uma pessoa que tem tipo uma intimidade comigo pra falar brincando e eu super entender. Não, foi alguém que me conhece, sabe, né? Me conhece desde pequena e tal, mas a intimidade disso eu nunca tive com ela. E ouvir disso me deixou muito chateada, sabe? Porque foi um ar de brincadeira, mas do nada, assim, então eu estava super séria, enfim, me machucou muito. Hoje eu, né, não hoje porque eu estou grávida, mas eu digo depois de um tempo eu super falei, ai, tudo bem, eu tava num momento não muito legal e a pessoa podia estar achando que eu ia levar isso numa brincadeira e eu estava numa fase já tipo de o copo sendo transbordado, mas a gente tem que ter muito cuidado porque a gente machuca muito a pessoa e faz a pessoa cada vez mais ir lá pro fundo do poço, sabe? Uma coisa que eu via muito, principalmente aqui no YouTube, por que você não faz uma fertilização in vitro? É tão fácil, é só assim você engravida. E não é bem assim, e eu comprovei isso pra vocês, porque eu fiz fertilização in vitro outra vez e não deu certo. Eu fiz 2 vezes, né, a FIV, 2 vezes e não deram certo. Então não fale para as pessoas coisas que você não tem certeza, porque afinal quem dá a vida é Deus, né? Então eu posso gastar horrores, como eu conheço gente que já fez mais de 8 vezes fertilizações e não conseguiram engravidar. Então não fala para as pessoas assim, ai, faz uma fertilização então. Não, porque não é uma certeza também, não é uma garantia de que a pessoa vai engravidar. Para uma pessoa engravidar normal, sem um tratamento, a gente acha que é muito fácil, né? Mas não é. Se você for ver clinicamente, eu não sei como é que fala, mas se você for ver a fundo, é muito sorte quando uma pessoa engravida, né? E a mesma coisa é uma fertilização, né? Tem muitos pontos que precisam dar positivo para aquilo acontecer. Então, se você tá vendo alguém que tá tentando engravidar e não consegue já há um tempo, não fale, e faz uma fertilização porque você consegue. Não. Por que você não tenta uma fertilização? Quem sabe isso você consiga engravidar. É bem diferente do que faz uma fertilização, gasta tanto dinheiro fazendo exames, faz uma fertilização. Porque não é assim. Então, as coisas precisam ser mais uma junção de coisas para acontecer aquele positivo numa fertilização, do que, só colocar lá o embrião e pronto, ela tá grávida. Não é assim. Muitas vezes a gente não sabe, mas aquele casal tá há anos tentando engravidar e eles não querem mais falar sobre isso. Então, uma simples pergunta, algumas dessas que eu coloquei pra você, pode machucar muito. Então é muito melhor você falar assim, olha, a gente continua orando por vocês, viu? Deus sabe de todas as coisas. Olha, nós estamos intercedendo pela vida de vocês. Não desanime, o Senhor é contigo. Sabe, dá uma palavra de conforto, sem precisar entrar tão a fundo ao assunto, mas que a pessoa entenda do que você está falando, né? Teve muitas pessoas que, com certeza, agiram dessa forma comigo. E era um acalanto no meu coração que era incrível. E eu me sentia amada e confortada naquele momento, sabe? Então eu falava, poxa, fulana de tal não tá 24 horas comigo, mas eu sei que ela tá orando por mim, então ela tá intercedendo pela minha vida, né? E essa questão de engravidar é muito delicado, né? Tem casais que chegam a se separar ou desgastar o casamento, sabe? Então a gente precisa ficar muito atento ao que a gente pergunta. Eu citei algumas coisas aqui, mas tem muitas outras perguntas que eu já ouvi, que eu não lembro agora também, mas que a gente precisa ficar atento, sabe? E isso a gente pode usar não só na questão de engravidar, né, de um casal que tá tentando engravidar, mas pra tudo, né? Então a gente precisa ficar muito atento, sabe? A hora de perguntar, com quem perguntar, se eu tenho intimidade suficiente pra fazer aquela pergunta pra aquele casal.
Muitas vezes tem casais que não querem espalhar isso, e eu acho super certo, sabe? Se eu pudesse ter voltado num tempo, eu não teria espalhado para as pessoas de que eu gostaria de estava tentando engravidar, sabe? Porque a pressão aumenta muito mais, sabe? Então, quando você começa a tentar engravidar, não espalhe, guarde só pra vocês e pronto. Se quiser passar pra mãe, o pai, ok. Mas pro resto das pessoas não, porque a sua cobrança é muito maior e muitas vezes você não quer abrir isso, né, para as outras pessoas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes tem casais que estão passando por uma dificuldade, realmente não conseguem engravidar do modo natural e estão passando por um momento bem, né, de amadurecer essa ideia para ir para uma fertilização. Tem casais que realmente já tem o diagnóstico, né, o marido não pode, ou a esposa não pode, ou o marido não quer ter filhos com ela, enfim, é muito, muito delicada esse tipo de perguntas que a gente faz para as pessoas. Bom, eu acho que eu falei demais, esse vídeo ficou enorme. É que tudo que envolve tentar engravidar mexe muito comigo e eu tenho muito o que falar, afinal foram 7 anos, vocês sabem disso, tentando engravidar. Então eu passei por muitas coisas, muitos diagnósticos, muitos nãos e muitas perguntas, muitos, como é que fala? Muitas situações constrangedoras e que me fizeram algumas chorar, outras não, me fizeram ter raiva, sabe, daquele momento que eu estava vivendo, ou até da pessoa mesmo. Mas hoje eu consigo entender e interpretar um pouco melhor, mas eu também não aceito alguns tipos de perguntas, sabe, que a gente faz. Mas eu sei que também que muitas vezes é sem querer machucar, sem pensar. Mas por isso que eu falo, né, a gente tem que ter um filtro antes da gente perguntar algo pra alguém. Então é isso, gente, falei demais, meu Deus do céu. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu continuo de repouso moderado, eu não posso fazer muitas coisas. Continuem tendo paciência aí. Vocês sabem que o canal é sobre a minha vida, né? Sobre o que eu estou vivendo. E hoje eu estou vivendo a maternidade, né? Tô grávida aqui, então eu tenho muita coisa pra compartilhar relacionada a isso. Faxina, vocês sabem que eu não tô podendo fazer, né? A pessoa tá aqui de repouso, não pode fazer muito esforço. Então o vídeo de faxina vocês vão demorar a ver por aqui, a não ser que o Roberto grave ou meus pais quando vierem aqui. Mas o que eu consigo fazer eu tenho compartilhado com vocês. E é isso, quero agradecer o carinho de sempre, vocês são incríveis, a todas as mensagens que vocês me mandam. Tô muito feliz, tem muita grávida aqui também, tem muita tentante, não desanime, continue confiando no Senhor. Ele tem planos incríveis para sua vida e o tempo dele é perfeito. A gente não entende, mas o tempo é perfeito do Senhor. Eu precisei passar por 7 anos para receber a minha vitória, né, para receber o meu milagre. Então, o Senhor trabalha com pessoas de forma diferente, com ensinamentos diferentes. Mas saiba que vale super a pena todo esse processo, tá bom? Lembra de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!